Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo guia do SIS, o Consórcio de Informações Sociais. Dessa vez, nós abordaremos o processo de criação e utilização de variáveis índice no SPSS. Utilizaremos o banco de dados Medo dos Paulistanos, que está disponível para download no site do SIS e traz os dados da pesquisa do Datafolha realizada em abril de 2008, no município de São Paulo. Neste exercício, nós iremos usar uma série de variáveis para criar uma nova, que agrupará os dados e nos dará a possibilidade de usá-los como índice para medir o medo dos paulistanos em relação a alguma questão. Como exemplo, criaremos uma variável para medir o medo relacionado à perda do patrimônio material. Em outras palavras, iremos criar uma variável índice, agregando diferentes medos numa única variável. Iremos usar os dados sobre os medos de ser assaltado na rua, em casa, no semáforo, no caixa eletrônico e dentro do banco. No banco de dados, estas são as variáveis P3A, P3B, C, G e H. Como podemos ver, os valores contidos nas variáveis são 1. Muito medo, 2. Um pouco de medo, 3. Nenhum medo, 97. Recusa e 99. Não sabe. Precisaremos recodificar as variáveis para trabalhar com elas. Para isso, clicamos em Transformar, Recodificar nas mesmas variáveis, e na janela seguinte selecionamos as variáveis cujos valores serão alterados. Vale avisar que os dados serão alterados permanentemente caso você salve as alterações no banco. Se necessário, faça uma cópia do arquivo do banco de dados e trabalhe com ela para não perder os dados originais. A primeira alteração será para excluir da análise as respostas recusa e não sabe. Transformaremos os valores correspondentes 97 e 99 em valores omissos ou missing values. Para isto, clicamos em Valores Antigo e Novo e na janela seguinte usamos a opção Amplitude e pedimos a alteração dos valores para omisso no sistema. O segundo passo será inverter a hierarquia de valores para as nossas respostas restantes. Observe que a resposta 3, nenhum medo, passará a ter o valor 0. A resposta 2, um pouco de medo, passará a ser 1, e 1, muito medo, passará a ser 2. Ao clicar em Continuar e em OK, as alterações serão processadas pelo programa. É importante agora alterar a célula da variável referente ao parâmetro valores omissos, que por padrão está configurada para entender qualquer valor 0 como omisso. É importante que não deixemos isto acontecer, senão o zero das nossas variáveis não será incluso nas análises. Clicamos na célula do parâmetro, nas linhas referentes às nossas variáveis, e na janela que se abre selecionamos sem valores omissos. Copiamos as alterações para todas as variáveis que estamos usando, com os comandos Ctrl+C, Ctrl+V. Agora vamos inserir os rótulos corretos nos valores. Para isso, clicamos na célula do parâmetro e na janela seguinte fazemos o preenchimento das informações. Copiamos em seguida a célula para todas as nossas variáveis. Até agora, realizamos preparações para a criação da variável índice. Passemos então à sua criação. Clicamos em Transformar e em seguida em Calcular variável. Na tela seguinte, que tem uma espécie de calculadora, iremos selecionar as variáveis cujos valores pretendemos somar, sendo cuidadosos para fazê-lo com uma de cada vez e acrescentando o sinal de mais após cada uma delas, para que a adição seja feita com sucesso. No campo Variável de Resposta, damos um nome à variável que será criada. No nosso exemplo, ela se chama índice_patrimônio. Clicamos então em OK e a variável será criada. Podemos rodar uma frequência dessa nova variável para conferirmos os valores que nela constam. Assim, temos uma gama de valores que se estendem de 0 a 10 e representam a soma dos valores individuais de cada uma das variáveis. Os valores 1, por exemplo, dizem respeito aos entrevistados que responderam um pouco de medo, cujo valor é 1,
em apenas uma das perguntas sobre medo relacionado ao patrimônio, e nas demais respondeu nenhum medo, cujo valor é 0. Logo, a soma foi de 1 mais alguns zeros, e o total foi 1. Os outros valores funcionam da mesma forma, e aumentam conforme os entrevistados revelam ter mais medos e ou senti-los em maior intensidade, conforme as situações descritas na pesquisa. Em seguida, para facilitar a visualização dos dados e possibilitar mais análises com eles, faremos uma nova recodificação, desta vez agrupando os valores para criarmos níveis de medo. Os valores do 1 ao 4 serão recodificados como 1. Os valores do 5 ao 7 serão recodificados como 2. E por fim, os valores do 8 ao 10 serão recodificados como 3. Após a criação das 3 categorias, teremos 4 valores em nossa variável índice: 0, 1, 2 e 3. Daremos nomes a eles preenchendo o parâmetro de rótulo. 0 será nenhum medo, 1 pouco medo, 2 medo moderado e 3 muito medo. Podemos tirar uma frequência para conferir os resultados. Assim, a criação de nossa variável índice está completa. Podemos agora utilizá-la para fazer cruzamentos com outras variáveis e assim buscarmos correlações estatísticas entre variáveis independentes do banco e a quantidade de medo que os paulistanos sentem em situações de violência urbana que envolvam crimes contra o patrimônio. Podemos, por exemplo, cruzar a variável índice com a variável sexo, o que nos dirá se há correlação entre o sexo do entrevistado e o medo que ele sente desse tipo de crime. Para isto, clicamos no menu Analisar, em Estatísticas Descritivas e então em Tabela de Referência Cruzada. Selecionamos a variável independente, sexo, para a linha e a variável dependente, que é a nossa variável sobre o nível de medo de crimes contra o patrimônio, para a coluna. Para terminar, clicamos em Células e pedimos para a tabela gerar a contagem esperada de casos para cada célula e a porcentagem de casos observados na linha, onde está a variável independente. Em seguida, clicamos em Estatísticas e marcamos a caixa de seleção do Q-quadrado. O dado mais significativo que observamos é o da célula de casos pouco medo de respondentes do sexo masculino. Estes casos aparecem em maior número do que o esperado, o que pode ser observado se compararmos a porcentagem nesta célula com a porcentagem total localizada na última célula da coluna. Isso indica que respondentes do sexo masculino estiveram com maior frequência entre aqueles que não admitiram sentir muito medo na entrevista. Ao passo que, mais à frente, observamos que a tendência oposta se dá quando analisamos a casela de muito medo dentro do sexo feminino. As mulheres deram mais respostas revelando o maior grau de medo. Acima, observamos também que os homens deram essa resposta em grau consideravelmente menor. Por fim, o teste do Q-quadrado confirma a correlação estatística entre as duas variáveis. É possível ainda construir outras variáveis índice com este banco de dados, por exemplo, sobre medo relacionado à vida ou à integridade física dos entrevistados. É possível também fazer novas análises com a variável que criamos. Estes são alguns exercícios que propomos que você, usuário, tente fazer. Cruzamentos com as variáveis de raça e idade em faixas podem render análises interessantes, embora talvez seja necessário fazer alguma recodificação em seus valores originais, para criar categorias que se adequem melhor às análises. Para detalhes do processo de recodificação de variáveis, assistam ao nosso videoguia sobre o menu Transformar do SPSS. Esse foi o videoguia de hoje. Você pode deixar suas dúvidas e sugestões na caixa de comentários abaixo ou escrever para o endereço contato.cis@usp.br. Curta o nosso canal para mais novidades e não esqueça de curtir nossas páginas nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!